Mais uma produção da TV Mogi News. Frente a frente, oferecimento Elbor, passado, presente e futuro ao seu lado. Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News. Hoje meu entrevistado especial é Eduardo Lira. Ele é jornalista, escritor, que aos 23 anos de idade conseguiu sucumbir a uma favela. É verdade, ele nasceu, morou na favela, mas conseguiu mudar a vida dele, a história de vida, fez com que ele lançasse um livro, lançou já o segundo e está trazendo agora para você um pouquinho da história de um jovem que é politizado. É verdade. A gente fala muito assim, o jovem hoje está meio fora do mundo. Esse não, está dentro do mundo, não é, Eduardo? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, uma alegria imensa poder ser entrevistado, sobretudo por você, que é uma profissional que a gente se espelha muito. Que honra para mim estar aqui. 23 anos de idade, você nasceu e morou 7 anos da sua vida numa favela em Guarulhos. Como é que é ser uma criança pobre e conseguir superar tudo isso? Estudar, principalmente, né? Que eu acho que é o caminho da educação, é o caminho que a gente consegue sair, né, desse marasmo que é, infelizmente, né, a vida de muitas pessoas que não conseguem estudar. Como é que foi nascer e crescer numa favela? Bom, foi bastante difícil, na verdade, até porque você vive privado de muitas coisas que você vê na televisão, vê as outras crianças tendo e você não consegue usufruir dessas coisas. A outra grande dificuldade é estudar a vida inteira em escola, com carteira quebrada, o professor que não dá a mínima para o seu desenvolvimento educacional. E o que é mais difícil é, especialmente, você passar a sua vida inteira na escola e o professor olhar para você sempre com um olhar de descrédito. Porque nunca me disseram que eu podia ser um escritor, que eu podia ser um jornalista, que eu podia abrir minha própria editora e construir um texto histórico relevante. Então, acho que a maior dificuldade é conviver com esse sentimento de miserabilidade, das pessoas olhar para você com um olhar de dúvida do que você pode ser no futuro. Ou de que você não vai ser nada no futuro. Exatamente. Mais um. Mais um. Então, eu acho que o grande desafio do jovem, da criança, do adolescente que vive nesse ambiente de pobreza é não permitir que a pobreza entre em si, que a pobreza tome conta da sua forma de pensar, da sua forma de agir. O meu grande diferencial é que realmente eu passei a minha infância na favela, convivendo com crianças pobres, num estado de vida de pobreza, sem muita possibilidade de avanço. Mas eu nunca permiti que essa miserabilidade, que essa realidade de vida entrasse em mim. Nunca me apoderei de nada que era de alguém. Eu sempre acreditei que eu podia avançar, que podia melhorar. Quem que te ajudou a ter essa autoestima? Porque a criança da favela geralmente não tem essa autoestima que você tem. Quem te ajudou? Foi sua mãe, seu pai? Quem que foi seu salva-vidas nesse caso? A minha mãe foi meu salva-vidas. Minha mãe falava assim, filha, você vai estudar para ser alguém na vida. Eu acreditei e tô aqui. Quem te salvou? Eu me lembro que pela primeira vez, quando eu disse que não ia mais estudar, minha mãe caiu no choro e disse, filho, você pode ir muito mais, você pode ir além, não importa o nosso histórico de pobreza. Se você quiser, filho, você avança. O grande diferencial na minha vida provavelmente tenha sido o amor recebido pelos meus pais. Então, quando o mundo talvez não acreditava em mim, meus pais depositaram amor, depositaram carinho e... Acreditaram em mim. E o que é especial? Sempre que eu tenho uma ideia, eu vou contar para meus pais. E meu pai, ele vibra, minha mãe vibra. E eles falam, filho, vai dar certo, aposta, acredita, vai dar certo. Então... eles despejaram muita confiança, eles acreditaram muito em mim. Você tem irmãos? Não, sou filho único. Então eles depositaram todas as esperanças em você. E eles não estudaram? Limitadamente. Até 8ª série? 7ª, 8ª série, acho que meu pai tem a 8ª, minha mãe a 5ª. Mas aí depositaram em você? Depositaram em mim. Você saiu da favela com 7 anos e foi parar em Poá, foi isso? Exato. Morei até os 7 anos na favela de Guarulhos, no Jardim Cumbica, depois eu vim morar em Poá. Como é que foi essa história em Poá? Melhorou a vida? Melhorou, porque eu morava no barraco e depois fui morar numa casa de bloco. Poxa, de bloco já estava evoluído, né? Bastante. Já estava evoluindo. Aí, como é que foi essa melhora de vida para sua vida no dia a dia? Assim, você começou a estudar melhor? Como é que foi esse crescimento até chegar nesse cara que falou, eu vou fazer jornalismo? Na verdade, as coisas foram acontecendo comigo. Primeiro eu me apaixonei por futebol.
Só que era muito perna de pau. Você era ruim? Muito ruim. Caído? Muito. Horrível. Daí eu fui falar pro meu pai, pai, eu quero ser jogador de futebol. Aí meu pai me levou pra treinar. E o treinador falou, pai, seu filho é horrível, ele joga muito ruim. Ele falou, se você quiser ser um jogador, você vai ter que treinar muito. Eu perguntei pra ele, o que eu tenho que fazer? Ele falou, você vai ter que ser o primeiro a chegar no campo e o primeiro a sair. Meu pai me colocou numa escolinha, eu chegava 2 horas antes e saía 2 horas depois. E foi um estado de treinamento intenso. E ali eu tive a primeira lição da minha vida. Que se você se dedicar muitas horas da sua vida, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Depois disso eu consegui jogar no Matsubara, que é um time do Paraná. Depois vim para São Paulo, fiquei 3 meses no Palmeiras, depois fui pro Corinthians, fiquei 1 ano. Daí eu percebi que aquilo não era o que eu queria. Que eu queria dar uma contribuição social para a humanidade e ajudar na mudança do mundo. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para tentar mudar o mundo. Aí eu falei, vou largar tudo que eu tô fazendo. Você tinha quantos anos quando você cismou de mudar o mundo? 17 anos. Foi quando eu larguei o futebol. Você falou, pô, eu sou perneta, melhorei muito, mas não é isso que eu quero. Não é isso. Não você queria mais o intelectual do que o físico. Exato. Nesse momento. Exato. Eu sempre tive muitas ideias e queria colocar em ação, mas não dava pra colocar dentro de campo. Era só 90 minutos. E aí, como é que foi essa mudança? Você estava lá terminando o ensino médio, falou, bom, vou fazer o quê agora? Como foi a decisão de fazer jornalismo? Meu pai sempre sonhou em ser jornalista, muito. Só que a vida impossibilitou que ele tivesse acesso a uma educação de qualidade. Ele falou, filho, você tem jeito de jornalista. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque você gosta de ouvir a história das pessoas. E eu sempre fui apaixonado, gostava de ficar ouvindo os velhinhos contar suas histórias. E eu sempre ficava vislumbrado com isso. Daí eu falei, tá bom, vou fazer jornalismo. Aí foi aí que tudo mudou na minha vida. O que mudou? Bom, mudou e não mudou, porque no primeiro dia de aula, um dos meus professores pediu para que todos os alunos escrevessem um texto e levassem para ele. Eu fui o primeiro a concluir, coloquei na mesa dele. Ele começou a ler. No meio do caminho ele parou e falou, Eduardo, você tem certeza que você quer ser jornalista? Eu falei, claro que tenho, é o meu sonho. Ele falou, cara, desiste dessa ideia, porque você escreve muito mal, você é muito ruim naquilo que você faz. E realmente eu era muito ruim, porque... Você não tinha estrutura? Não tinha estrutura, não tinha recebido educação de qualidade. Daí, aquilo foi um desabar para mim. Embarquei no trem de estudante até Poá chorando, cheguei em casa e falei, mãe, abandonei, não quero mais estudar. Minha mãe olhou e falou, mas por que, filho? Eu falei, porque o professor disse que eu não tenho condição nenhuma de ser jornalista. Ela disse, filho, vou te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Seu professor é um jumento, é um cavalo, é um burro, é um idiota. Olha pra você, que menino bonito, inteligente. Ainda bem que a gente tem mãe pra mentir. Se não tivesse mãe, você não tinha chegado onde chegou. Eu também, mesmo caso. A minha mãe salvou minha vida. Mãe salva a gente, salva. Né? Mãe é tudo de bom, né? Como é que é o nome da sua? Maria Goretti. Tá assistindo a gente, né, Maria Goretti? Salvou seu filho, hein? Né? Isso serve de alento para as mães que estão assistindo agora. Não é verdade? Com certeza. A culpa é sua se o seu filho der certo ou der errado. É isso mesmo. Simplesmente, não é? Com certeza. Geralmente é a mãe que dá esse caminho. O apoio é tudo. É tudo na vida. Eu sempre digo que o jovem, o adolescente não precisa de riqueza, não precisa de dinheiro, de grandes universidades. Ele precisa de um pai e uma mãe que acredita nele, que apoia. A tua mãe falou, vai lá e vai fazer. Minha mãe falou, você não vai desistir coisa nenhuma, e ela é muito sanguínea. Se tu falar A, ela fala bem em cima. Eu falei, não vou. Ela vai, não vou. Ela vai. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou. E voltei para a universidade. Passei 3 anos sem construir nada de relevante. No último ano, eu entrevistei uma jornalista para o jornal Laboratório da Universidade de Mogi das Cruzes, chamada Eliane Brum. Nessa entrevista, ela conseguiu colocar na minha cabeça que o jornalismo é a melhor profissão do mundo e que eu tinha escolhido a melhor coisa para fazer na minha vida. Daí, daquele dia, eu saí de lá, decidido a escrever grandes reportagens, grandes livros e tocar a vida das pessoas através do jornalismo. Então, foi ali que a minha vida tomou um norte. Essa mulher... Naquele momento... Na entrevista com a Eliane Brum. De onde que ele é? Repórter especial da revista Época, que já ganhou mais de 40 prêmios de jornalismo. Sensacional. Ela mudou sua visão de jornalismo. Mudou minha visão, mudou minha vida. Fez você virar escritora, inclusive. Exatamente. Porque foi lá, eu estava no último ano, Marilei, da universidade, tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso. Daí eu decidi que ia escrever um livro e entrevistar as maiores lideranças do país. Depois do intervalo comercial, você vai saber sobre esse livro, Dialogando com Lideranças, e o Eduardo Lira vai contar para você os detalhes de como é que foi a saga de escrever esse livro. Tem outro chegando, viu? Já chegou, fresquinho, Jovens Falcões também. Depois do intervalo comercial, eu volto com o Eduardo Lira para contar as histórias desse livro que com certeza você vai gostar. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente.
o jornalista e escritor de 23 anos de idade, agora já montou até uma editora. Daqui a pouco eu conto os detalhes da editora. Antes eu quero falar do Dialogando com Lideranças, o livro do Eduardo Lira, que ele entrevistou várias personalidades, que foi a conclusão de curso dele da Universidade de Mogi das Cruzes no curso de jornalismo. Como é que foi escrever esse livro? A inspiração chegou através de uma jornalista da época. E como é que você conseguiu escrever um livro desse? Com 20 e poucos anos de idade? Foi uma jornada que eu me envolvi. A ideia era entrevistar grandes lideranças de âmbito político, cultural e religioso. Mas eu disparei vários e-mails e pedi as entrevistas, só que ninguém queria parar as suas atividades diárias para falar com um estudante de jornalismo. Aí eu falei, eu preciso resolver esse problema. Tenho que ir para Brasília e entrevistar as pessoas lá. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou para Brasília, que eu vou entrevistar o Collor de Mello e a Marina Silva. Minha mãe olhou, quase caiu, falou, filho, tá maluco? Porque a primeira dificuldade era ir para Brasília, porque eu tinha que ir de avião. Mas eu trabalhava na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos na época, ganhava R$550 por mês, 390 eu deixava na universidade, R$50 eu dava para minha mãe e o demais eu pagava condução para ir para a universidade. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso viabilizar a minha ida. Fui no vereador da cidade, falei, vereador, eu tenho um sonho. Cara, ele é demais. Esse sonho vai trepidar o Brasil, acredita em mim. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Me paga uma passagem de ida e volta para Brasília, mas eu não quero uma esmola. Quando eu voltar de lá para cá, eu pago com você com trabalho. Eu escrevo matérias e mando para a imprensa durante 3 meses. Ele falou, Eduardo, gostei, boa ideia. Pagou a passagem para mim. A outra dificuldade era dormir em Brasília. Porque não tinha onde dormir. Alguém falou, Eduardo, dorme no albergue. Eu falei, no albergue eu não durmo. Fui na sala de aula, falei, galera, vou escrever um livro impactante. Esse livro é demais, inspirador. Só que eu preciso da ajuda de alguém. Quem tem parente em Brasília? Aí a Marli levantou a mão e falou, minha tia mora em Brasília. Eu falei, liga pra ela, fala bem de mim. Fala que se ela tiver filha em casa, não vou dar cantada na filha dela, que eu sou um bom menino. Eu sou bonzinho. Acredita. Ela ligou, a tia dela me recebeu. Cheguei em Brasília, no primeiro dia eu fui direto no gabinete da senadora Marina Silva. Botei um terno, peguei uma pasta emprestada do meu pai e fui. Cheguei lá falar com a assessora de imprensa dela. Falei, dona Jandira, então, eu sou o Eduardo Lira, que falou com você pelo telefone, eu vim aqui entrevistar a senadora. Ela falou, Eduardo, eu falei pra você não vir, veio porque quis, não vai ter entrevista. Eu falei, você não entendeu, eu vim de lá pra cá sem dinheiro, sem nada, eu tenho que ter essa entrevista. E ela falou, puxa, não vai ter. Eu falei, por quê? A senadora vai pro Acre, volta para falar com a então ministra Dilma, depois vai falar então com o presidente Lula. E, Eduardo, ela não vai parar para falar com o estudante. Eu falei, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E começamos aquela briga, vai! E ela não vai! Ela falou, cara, quem manda aqui sou eu. Eu falei, você não manda em nada. Você não manda em nada. Eu vou entrevistar ela e ponto final. Eu falei, outra coisa. A senadora tá na sala dela? Falou, tá. Ela tem que passar por essa porta para ir embora? Ia pular, né? Não vai pular, né? Eu falei, então eu não quero mais sua ajuda. Vou sentar aqui. Plantado. E vou ficar esperando. Plantou lá. Durinho. Durinho. Daí deu 15 minutos, a senadora saiu de dentro da sala dela. Marilei, quando ela saiu dentro... Você pulou nela. E falei, para, Marina! Ela olhou com o olho regalado e falou, que isso? Eu falei, o meu nome é Eduardo Lira. Eu tenho 22 anos de idade, saí de São Paulo sem dinheiro e sem nada para te entrevistar e não saio daqui sem a entrevista. Ela fez assim, cara, eu gostei de você. Achou que você era um assaltante dentro do Senado, né? Aí ela viu que era só estudante, ela como uma mulher pobre, isso, né? Exato. Ela nasceu pobre, ela falou, nossa senhora, alguma coisa ele tem de mim. Pelo menos a pobreza, né? Exato. E a audácia, né? Sobretudo. Principalmente a ousadia, né, Eduardo? Exato. E ela te deu entrevista. Aí ela falou, eu tenho uma reunião de 15 minutos, se você esperar eu volto e te dou entrevista. Aí eu pensei, se ela não voltar, eu vou pro Acre atrás dela. Eu falei, tá bom. Deu 12 minutos, ela voltou pra sala e falou, Eduardo, pensou que eu não ia voltar, né? Vamos pra entrevista, menino. Me deu a entrevista pra mais de meia hora e foi um encontro muito impactante pra mim. Aí a partir daí foram acontecendo. Foram acontecendo. A mais difícil foi a Marina, não? Teve uma que foi interessante, que eu fui pro restaurante do Senado, de repente eu encontrei alguns vereadores de Ferraz, o prefeito de Ferraz, eu não tinha almoçado. Ele falava, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ô doutor Jorge, só você tem sonho? Eu também tenho os meus. Eu também tenho os meus. Ele falou, então vou almoçar. Eu falei, começou a melhorar. E a gente tava almoçando, daqui a pouco eles começaram a falar,
Olha quem tá passando ali, o senador Demóstenes Torres, líder da oposição, eleito pela revista Época, uma das 100 pessoas mais influentes. Eu falei, pô, se ele é senador, é líder, ele tem que estar no meu livro. Aí eu enfiei a mão dentro da minha bolsa, peguei o gravador, coloquei no blazer do terno e falei, gente, dá licença um pouquinho. Ele tava entrando dentro do banheiro. Eu fui atrás dele. Quando eu cheguei lá, ele tava lá mesmo. Aí eu coloquei os 2 braços sobre o mármore, olhei pra careca dele e falei, senador, o meu nome é Eduardo Lira, eu tenho 22 anos de idade, saí de São Paulo sem dinheiro e sem nada, e eu quero te entrevistar. E ele olhou pra mim assim com o olho arregalado e falou, cara, mas tem que ser justamente agora. Eu falei, eu espero o senhor terminar. Ele falou, então tá fechado. Não, você imagina? Dentro do banheiro é demais, né? Mas assim, você tem grande liderança aqui, né? O Marco Maciel, você entrevistou Zé Dirceu, entrevistou Oscar Niemeyer, que é um mito do Brasil, ainda bem que ainda vivo. Você entrevistou o César Badari, que é professor da UMC. Fernando Moraes, que é o cara, né? O cara, um grande escritor. Tem nomes aqui bacanas. Gabriel Chalita, né? Que é pré-candidato a prefeito de São Paulo. Isso. Quem que foi o melhor para você? Puxa, cada uma me trouxe experiências surpreendentes, eu acho que me ajudou a construir o que eu sou, até porque eu pude estar de frente com essas grandes lideranças e perceber que pessoas normais, de carne e osso, e eu estava olhando para os caras e falando, puxa, eles chegaram, eu também vou chegar. Então isso me estimulou muito e serviu também como um processo de resgate da minha própria autoestima, mas a entrevista mais impactante eu diria que foi com Fernando Moraes, que escreveu a biografia da Olga, Paulo Coelho, A Ilha. Por quê? Porque a primeira vez que eu liguei pra ele estava em Miami, colhendo informações para um novo livro dele que ele acabou de lançar, Os Últimos Soldados ou Heróis da Guerra Fria, uma coisa assim. Ele falou, puxa, eu tô aqui em Miami, os caras vão ser assassinados, enfim, não dá pra falar agora. Ele falou, me liga o mês que vem. Daí eu liguei em janeiro pra ele. Ele falou, Eduardo, eu tô em Cuba, me liga o mês que vem. Eu liguei em fevereiro pra ele. Eu tô em Ilhabela, na minha casa, comecei a escrever, não dá pra te atender. Liga o mês que vem. E fui ligando. Todos os meses. Todos os meses. Todos os meses, insistindo. Todos os meses. Persistência. Ligando. Me atende. Não dá, me atende. Aí eu tinha que entregar o livro em novembro. Que era a sua dissertação de conclusão de curso. É o TCC que a gente chama, né? Isso, o TCC. Daí ele falou, Eduardo, tá difícil pra te atender. Aí ele falou assim, lembra daquela música do Gilberto Gil? Anda com fé porque a fé não costuma falhar. Fica com fé e me liga amanhã. Aí eu liguei, no outro dia ele atendeu e falou, não dá, cara. Aí eu falei, vai ter que dar. Dessa vez você vai me dar a entrevista de qualquer jeito. Se você não quiser dar por bem, vai ser por mal. Eu vou estourar a porta da sua casa, vou te amarrar, você vai me dar a entrevista amarrado, mas eu vou te entrevistar. Aí ele falou, louco, meu, então vem amanhã que eu vou te dar a entrevista na boa. E me recebeu lá em Higienópolis, no apartamento dele, foi uma entrevista marcante. Ele é fantástico, né? Perto de 2 horas de entrevista. Fantástico. Nossa, foi inspirador. Você colocou tudo no papel e fez o seu TCC. Isso. E lançou esse livro. Lançar um livro com 22 anos de idade, 22 para 23 anos de idade, para um menino que nasceu na favela, é um sonho. É um sonho. Realizado. Um sonho realizado, até porque não era para ser lançado, era somente um projeto, mas ele foi crescendo, foi tomando dimensão e eu percebi, eu posso fazer com que esse livro viabilize minha carreira. Então eu lancei, reunimos perto de 800 pessoas, agora imagina, um lançamento de um livro com perto de 800 pessoas e mais de 300 foram embora e 200 ficaram assistindo do lado de fora por um telão. Realmente. Eu acho que... Muito legal. Você só gravou ou você filmou? Só gravei. Só gravou. Só áudio. Depois disso, você se formou, fez jornalismo, né? Trabalhou no Grupo Mogi News, inclusive, né, sim. Eduardo? E agora lançou Jovens Falcões. Que livro que é esse? Esse é o livro da minha vida. Agora, aqui que entra aquela história de eu ajudar no processo de mudança do mundo. Por quê? A juventude brasileira sofre de uma doença gravíssima, Marilei, que é a falta de crédito de si próprio. O jovem desistiu de acreditar em si mesmo. Isso é uma doença seríssima. Tem jovem que não quer tomar banho, jovem não escova os dentes, jovem não quer acordar. Ele quer ficar dormindo, se ele pudesse dormir a vida inteira. Pior, entrar na droga. Sim, que é uma grande... Pior ainda, né? Pior ainda, que é um problema maior ainda. Então, eu sempre tive a noção desse quadro, porque eu vim de lá, dessa realidade de vida. Eu vivenciei isso na pele viva.
E só que eu nunca aceitei esse estado de pobreza extrema, pobreza de espírito que o jovem brasileiro está submetido. Então eu decidi trazer exemplos vivos de jovens que conseguiram superar as próprias expectativas, que deram certo na vida e agora estou mudando a história do Brasil e do mundo. Então eu descobri 11 jovens, Marilei. 11 jovens que estão fazendo mudaram a história. Sensacionais. Conta o mais legal. Um cara que quando ele tinha 13 anos de idade, ele disparou 100 e-mails para 100 ONGs dizendo assim: o meu nome é João Felipe, eu tenho 13 anos e quero mudar o mundo. E estou convidando você para fazer isso junto comigo. Das 100 ONGs, somente 5 responderam, falando: João, você tem grandes ideias, mas é muito novo para mudar o mundo. Se você quiser ajudar, deposita um dinheiro na nossa conta bancária e você vai estar dando uma contribuição para a mudança do mundo. Na entrevista ele fala que deram um chute na cara dele e tentaram desfacelar com todos os sonhos, mas ele perseverou. Hoje ele tem 25 anos de idade, trabalha para a Organização das Nações Unidas, para a Unicef, já mudou a vida de milhares de jovens e tem dezenas de projetos instalados ao redor do planeta. O cara tá mudando o mundo. Então a juventude tem jeito. Tem. Todo jovem pode ser do tamanho que quiser. E o jovem, na verdade, é o grande potencial do mundo. Mas ele precisa se descobrir como um agente de transformação. A culpa do jovem, a culpa não vou falar da culpa de pai e de mãe, que a culpa não é do pai e da mãe. Mas assim, o caminho para ser realmente um jovem de bem ou de mal do mundo, com um caminho como você teve, como eu tive, ou não, ou com o caminho da droga, é dos pais. O que você diria para o pai e para a mãe que está assistindo essa entrevista agora, que tem um filho adolescente, que não sabe o que fazer com ele? Diria que ele vai ser definidor na vida do filho dele. Que depende muito do tanto que ele está disposto a acreditar no filho, a apostar naquela ideia. Eu tenho um amigo que me contou recentemente, ele mora nos Estados Unidos com um argentino, o filho dele chegou e falou: pai, me compra um iPad de presente? O pai falou: não, filho, você pode trabalhar e comprar seu próprio iPad. E o filho falou: mas pai, como? Eu tenho 7 anos de idade. Ele falou: olha para os lados, cria alguma coisa, inventa. Ele foi na geladeira, tinha um monte de limão lá. Falou: pai, alguém aqui chupa limão? Não. Ele falou: puxa, não chupa um limão, mas toma uma limonada. Pegou, fez uma limonada, falou: pai, experimenta. Filho, tá uma delícia, agora você precisa vender. Aonde, pai? Na internet? Na internet ainda não, em algum lugar. Ele falou: pai, tá super calor hoje, vamos vender na calçada de casa, as pessoas passam lá. Foi, levou a limonada, colocou lá na calçada de casa, todo mundo passava, mas ninguém comprava. Daí o Pedro chegou nele e falou assim: hoje você vai ter a sua primeira aula de marketing. Coloca uma bandeira da Argentina e você vai vender muito. Ele foi lá dentro, pegou uma bandeira da Argentina e escreveu: limonada dos Los Hermanos. O resultado é que ele vendeu muita limonada e comprou o iPad com o próprio dinheiro. O que é isso? Tem que acreditar. Tem que estimular o filho. Empreender e principalmente acreditar no filho. Isso, sabe qual é o nosso grande defeito? A gente sempre quer trabalhar numa multinacional. Eu quero trabalhar no Google, eu quero trabalhar na Microsoft. Não é uma regra, você pode montar a sua própria multinacional. Você pode ser o diretor-presidente da sua empresa. Você montou uma editora. Isso. E agora, qual que é o seu sonho? Meu sonho é vender 1 milhão de livros. E nós vamos fazer isso. Eu só preciso de uma coisa: vender os 10 mil primeiros livros. Se eu conseguir 10 mil... Você quer ser um Paulo Coelho? Sim, exato. Eu falo das editoras, é isso? Eu não quero. Eu vou vender 1 milhão de livros. Nos próximos 14 meses nós vamos fazer com que esse livro chegue na mão de 1 milhão de jovens. Como? Vou te contar. Eu não vou vender livro no modelo convencional que todo mundo vende, nas editoras, e num preço exorbitante, que é um crime de lesa pátria, porque estão ferindo a possibilidade das pessoas ter acesso à cultura e ao desenvolvimento. Eu estou em processo de montagem de uma equipe de venda composta por centenas de jovens. Nós vamos visitar favelas, Morro do Rio, periferias. O jovem vai bater na porta da casa do outro jovem, vai olhar no olho dele e falar: cara, esse livro mudou a minha vida. Aí você vai mudar. Exato. 1 milhão de livros. E ele vai pensar que o livro é 40, 30 reais. O cara vai falar: não, o livro é R$ 9,99. Ele compra o livro transformador. No mesmo instante, nós fazemos um processo de inclusão digital, que é o nosso site chamado Gerando Falcões, onde ele vai ter todo o conteúdo, toda a informação de como mudar na vida e se transformar. Prazer te conhecer. Sucesso, 1 milhão de livros, e logo a gente se encontra. Obrigado. Fechado? Fechado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso na sua carreira. Obrigado. Se você acredita em você, quem sou eu para não acreditar, não é verdade? E se sua mãe fez você virar isso, seu pai, né? Esse empreendedor, com certeza o caminho tá aí. Obrigada, Eduardo Lira. Para fechar o programa, You Are Beautiful, você pediu, né? James Bloom. Ui! Vamos fechar o programa. Eduardo Lira, obrigada. Sucesso na sua carreira. E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje aqui no Frente a Frente. E até o próximo. Eu espero você. My life is brilliant. My love is
pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Frente a Frente. Oferecimento. Elbor. Passado, presente e futuro ao seu lado. Mais uma produção da TV Mogi News.